No Brasil, existem regras para criar animais silvestres em casa. A fiscalização é feita pelo IBAMA. Agora você vai conhecer a história de Pedro e Nina, dois papagaios que fazem parte da família de um advogado que mora aqui em Brasília. Os papagaios, Pedro e Nina, são criados como filhos pelo Fernando. O advogado conta que achou o Pedro, há 17 anos, ainda filhotinho, machucado, em uma estrada na divisa de Goiás e o Distrito Federal. A Nina foi encontrada por vizinhos, também ferida, e desde então faz parte da família há 12 anos. Como o papagaio é animal silvestre, Fernando briga na justiça para manter os bichos de forma legal. Estudei casos similares, né? Não havia nenhum caso similar, sempre era de... Primeiro o IBAMA apreendia, ou a polícia, ou o IBRAM, e depois a pessoa procurava na justiça para reaver a ave, né? Aí eu não queria passar por essa situação. E o tutor não é cuidadoso somente com os documentos. Os papagaios têm uma gaiola que mais parece um quarto, com divisórias de vidro e brinquedos. A alimentação é baseada em frutas e ração prescrita por veterinário, além de sempre saírem para passear. Fernando fez questão de estar com a dupla de papagaios até na hora de votar. Só que em um desses passeios, em uma passeata contra maus tratos de animais, no mês de setembro, o IBAMA apreendeu as aves e multou o tutor. Nessa ocasião, o dono dos papagaios já havia conseguido a tutela das aves. Mas, de acordo com ele, os agentes do IBAMA disseram que o documento não dava direito de passear com os papagaios. Pedro e Nina foram levados para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres do IBAMA. O caso foi parar na Justiça, que intimou o IBAMA a devolver as aves ao tutor no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 1.000 por dia de atraso. O IBAMA atrasou a entrega por 3 dias. Então foi expedido um mandado de busca e apreensão dos animais. Mas essa história ainda não acabou. Fernando recorreu mais uma vez à justiça porque, além dele ter sido multado pelo IBAMA, a veterinária que cuida do Pedro e da Nina há 9 anos também foi multada em mais de R$ 220 mil por ter emitido em 2019 um laudo dizendo que as aves eram bem cuidadas e estavam domesticadas e, por isso, poderiam sofrer danos caso fossem reintroduzidas na natureza. Eu espero que inicialmente cancele as multas que eu recebi, né? Eu recebi 2 multas. Igualmente cancelem as multas da veterinária, né? E que sejam tomadas medidas cabíveis quanto aos agentes do IBAMA e do IBRAM, que eles sejam processados e, se for o caso, condenados pelos crimes de, ao meu juízo, de abuso de autoridade e abuso de poder. Bom, nós tentamos contato com o IBAMA e não tivemos retorno. Agora, para falar mais sobre a criação de animais silvestres, eu converso de forma remota, ao vivo, com a advogada do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, a Ana Paula Vasconcelos. Oi, Ana, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, esse caso que a gente acompanhou na reportagem, ele é repleto de peculiaridades, né? Várias questões, daqui a pouquinho a gente fala sobre esse caso, mas agora de forma ampla, né? O que diz a lei sobre ter um animal silvestre em casa? É autorizado em que casos, em linhas gerais? Então, a legislação traz uma previsão expressa das possibilidades de ter um animal silvestre em casa. A Lei 5.197 de 67 autoriza a criação de animais silvestres, desde que eles sejam provenientes de criadouros autorizados pelos órgãos competentes, que esses animais tenham anilha, que tenha nota fiscal e um certificado de origem lícita. A lei busca, com isso, desestimular, né, a compra de animais no mercado negro e acabar com o tráfico de animais silvestres. Ana, a lei versa sobre o tipo de animal? Porque nós vimos o caso, o rapaz tem papagaio em casa, se eu estou na estrada, me deparo com um tatu, ou enfim, qualquer outro animal ferido, levo para minha casa, posso cuidar? A lei, ela especifica a espécie? Não há uma lei, não há uma lista restritiva do tipo de animal, né? Geralmente o que ocorre é que quando esses criadouros
pedem autorização para os órgãos competentes, eles apresentam a lista, a quantidade, o tipo de animal que eles vão comercializar. Isso aí acaba sendo um ato discricionário dos agentes que vão analisar se há possibilidade ou não do criadouro comercializar essa espécie. Mas não há uma lista, um rol taxativo dos animais que possam ou não ser criados E em cativeiro. que tipo de liberação essa pessoa precisa para ter um papagaio em casa, por exemplo? O animal precisa ser anilhado, né, que é um anel que é colocado nos animais nascidos em cativeiro, ainda na mais tenra idade. Isso comprova que o animal nasceu em cativeiro, que não foi retirado da natureza. Deverá também ter um certificado de origem desse animal, bem como a nota fiscal, porque através dessa documentação, os órgãos fiscalizadores poderão entender a origem do animal e realizar as fiscalizações devidas naquele local, para saber se eles estão atendendo às normativas legais. Agora vamos adentrar ao caso concreto que nós acompanhamos agora do Pedro e da Nina. Bom, o tutor, ele recebeu uma autorização judicial para cuidar desses papagaios, já está com os animais há quase 20 anos, o IBAMA foi lá, retirou essa autorização. Nós tivemos, tem várias peculiaridades envolvidas, viu, gente? Mas aí não dá tempo de contar tudo. Mas essa multa, por exemplo, poderia ser concedida na sua avaliação, tendo em vista o ordenamento jurídico hoje? O IBAMA poderia ter retirado essa autorização dele cuidar dos bichinhos? Os bichinhos foram retirados, depois devolvidos. Como é que você analisa esse caso? Então, essas decisões judiciais que têm dado autorizações para que as pessoas permaneçam com animais mesmo sem comprovar a sua origem, elas são decisões judiciais que não encontram respaldo no nosso ordenamento jurídico, uma vez que não há nenhuma lei hoje que permita tal situação. Porém, a maioria dos magistrados, inclusive os tribunais, têm decidido com base em situações específicas, geralmente sobre a alegação de que esses animais já estão na posse, na guarda da pessoa há muitos anos e que não seria possível a sua reintrodução na natureza. Isso é uma questão bastante controversa, nós temos vários laudos e estudos de veterinários e biólogos do centro de triagem do IBAMA, em que eles comprovam que animais, às vezes, com até 25 anos de cativeiro, eles podem, sim, ser treinados e reintroduzidos no seu habitat natural. Nesse caso específico, o IBAMA apoiou a sua decisão de apreender os animais por alguns motivos. O primeiro, que se alega, né, segundo o IBAMA, é que a decisão judicial daria autorização apenas para que esses animais vivessem no ambiente doméstico, e não que eles fossem colocados em locais públicos, que eles pudessem ser exibidos, pois, segundo o IBAMA, tais atitudes colocam os animais em risco. Um segundo ponto é que esses animais estariam em situação de maus tratos, uma vez que eles estão com as asas cortadas, um deles com a asa fraturada, tá? Isso aí foi comprovado através de laudo e avaliação veterinária de veterinários do Centro de Triagem de Animais Silvestres, que é o CETAS, e também, em posterior avaliação, eles estariam com baixo score corporal e com deficiência nutricional. Então, esses foram os argumentos que o IBAMA utilizou para realizar a apreensão. Certamente, né, Ana? Esse caso ainda vai demorar muito, ainda deve tramitar por algum tempo, porque tem muita coisa envolvida, mas você citou agora há pouco, né, que os animais tiveram as asas cortadas, né? Então, isso é comum no caso de papagaios, né? E nós temos a legislação em vigor, temos questões éticas, morais. Qual é a sua avaliação? Isso pode ser considerado maus tratos, por exemplo? Manter o animal, o que está acostumado com a natureza, mas ele já está há 20 anos domesticado, mas nós temos estudos que comprovam que ele tem como se reabilitar, viver na natureza de volta, sim. Então, você encara isso como maus tratos? Qual a sua visão? É uma questão bastante complicada, uma vez assim, que esses animais, na natureza, eles estão acostumados a voar quilômetros por dia. A partir do momento que você cerceia a liberdade do animal, você impede que ele tenha o seu comportamento natural, esses animais estão sim sofrendo maus tratos. Podemos fazer uma analogia com o ser humano, que talvez as pessoas tenham mais facilidade de entender. Qual é o nosso comportamento natural? É andar. Imagina você ser amarrado em uma cadeira ou ter as suas pernas cortadas para que você não ande, né? É mais ou menos o que acontece com os animais. Então, nós precisamos de uma conscientização da população
para que deixe os animais em seu ambiente natural, para que eles possam viver com a sua função ecológica e, assim, expressar o seu comportamento natural. Eu sei que muitas vezes é tentador se ter um animalzinho desse fofo em casa, mas é uma violação ao direito deles e uma crueldade muito grande mantê-los longe do seu habitat. Perfeito, Ana. Com essa excelente reflexão, a gente agradece mais uma vez a sua participação. Fica essa reflexão para você que nos acompanha aí de casa, realmente é tentador. Os animais são lindos, um papagaio, por exemplo, e tantos outros, dá vontade de carregar para casa, mas não pode. A gente tem que se atentar à lei, às questões éticas e morais, sim. Ana Paula Vasconcelos, muito obrigada. Boa tarde para você, até a próxima. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo programa. Obrigada.